Olá, meu amigo da TV Novo Tempo, minha amiga, que bom estarmos juntos hoje para estudar Jeremias 51. É uma alegria cada vez que a gente abre a Bíblia para ouvir a voz de Deus, não é mesmo? Então você que também nos acompanha pela internet, que Deus te abençoe muito. Por falar em internet, eu quero lembrá-lo que você pode acessar o canal do YouTube, youtube.com/reavivados por sua palavra, reavivados por sua palavra NT. E ali você pode inscrever-se e receber as mensagens diariamente da Palavra de Deus. Você também pode visitar o portal da TV Novo Tempo, novotempo.com. Ali você encontra músicas, ali você encontra, através da Rádio Novo Tempo, você encontra a programação toda ao vivo da TV Novo Tempo e gravada, programas anteriores. Você pode pedir um estudo bíblico gratuito e a TV Novo Tempo vai enviar para você. Então, não esqueça, é uma grande oportunidade, uma boa chance de você conhecer um pouquinho mais sobre vários temas de saúde, família e a Bíblia como de maneira geral, acessando o portal novotempo.com. Vamos fazer uma oração para que a gente possa estudar a palavra juntos? Vamos lá? Querido Pai, bondoso Deus, obrigado pela oportunidade de abrir a Tua palavra agora. Vamos ler, conversar um pouquinho mais e pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para aprendermos a Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, nós estamos, como eu disse, em Jeremias capítulo 51 e aqui nós lemos uma profecia contra a Babilônia. O capítulo fala do severo castigo de Deus contra a Babilônia, né? E também fala da entrega, Jeremias, né, entrega o livro da profecia a Seraías, para que seja lançado no Eufrates, como símbolo do perpétuo naufrágio de Babilônia. Sabe que Jeremias usa muitos símbolos, parábolas, ilustrações, e essa é uma delas. Bem, dos versos 3 a 4, vamos ler desde o versículo 1, Jeremias capítulo 51, a partir do verso 1. Diz a palavra de Deus assim: Assim diz o Senhor, eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam em Lebe-Camai. Veja que a profecia aqui é contra Babilônia. Enviarei padejadores contra a Babilônia, que a padejarão e despojarão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. O flecheiro arme o seu arco contra o que faz com o seu e contra o que presume da sua couraça. Não poupeis os seus jovens, destruí de todo os seus exércitos. Caiam mortos na terra dos caldeus e atravessados pelas ruas. Porque Israel e Judá não enviuvaram do seu Deus, do Senhor, o Senhor dos exércitos, mas a terra dos caldeus está cheia de culpas perante o Santo de Israel. Então, fugi do meio da Babilônia e cada um salve a sua vida. Não pereçais na sua maldade, porque é o tempo da vingança do Senhor, e Ele lhe dará a sua paga. Parei no verso 6. Bem, aqui nós temos os versos 3 a 4, a expressão não poupem os seus jovens, referindo-se aos jovens da Babilônia, mas eram jovens guerreiros, destruam completamente o seu exército. Aqui era uma profecia, então, de Jeremias, de que o exército, os jovens, todos em Babilônia seriam totalmente destruídos, mortos. Isso não aconteceu bem assim, porque aqui era uma profecia condicional. Quando Ciro conquistou a Babilônia, ele matou o rei Belsazar, mas ele não destruiu a cidade de Babilônia, ele também não matou os soldados. Então a profecia de Deus, ela, em muitos casos, ela é condicional à reação do povo, à reação das pessoas, como foi o caso de Nínive, quando Jonas foi enviado, por exemplo. Jonas profetizou que a cidade deveria ser destruída, e seria destruída, aliás, mas ela não foi porque o povo se arrependeu. Aqui nós temos um caso parecido. A Babilônia seria totalmente aniquilada, mas se o exército babilônico tivesse resistido e não tivesse se rendido aos medos, aí sim Ciro teria destruído todos os soldados babilônicos. Mas a cidade da Babilônia continuou existindo até o tempo depois de Seleuco-Nicator. Depois ele construiu a cidade de Seleucia, perto de Babilônia, os seus habitantes se mudaram para Seleucia e a cidade acabou se tornando uma ruína, como predito por Jeremias. Agora, uma das razões para a punição divina de Babilônia
foram as atrocidades desnecessárias cometidas contra Judá. Deus usou Babilônia para punir Judá contra os seus pecados, mas eles usaram de atrocidades desnecessárias. Deus usou os medos para lutar contra a Babilônia, mas Babilônia usou de uma crueldade desnecessária. Então, esta mensagem de Jeremias, capítulo 51, é para mostrar que Deus puniria a Babilônia. E não aparece só aqui, ela aparece também em Isaías 13. Por exemplo, Isaías 13 diz assim, ó, vamos ler juntos aqui. Vamos lá para Isaías, capítulo 13, é um capítulo que nós já analisamos, já lemos juntos aqui. Mas Isaías 13 diz o seguinte, aqui está. Diz assim, sentença que numa visão recebeu Isaías, filho de Amós, contra a Babilônia. Alçai um estandarte sobre o monte Calvado, levantai a voz para eles, acenai-lhes com a mão para que entrem pelas portas dos tiranos. Eu dei ordem aos meus consagrados, sim, chamei os meus valentes para executarem a minha ira. No versículo 6 diz, uivai, pois está perto o dia do Senhor, venha o Todo-Poderoso com assolação. No verso 9 diz, eis que vem o dia do Senhor e será um dia cruel, não é? Com ardente furor. No verso 11 diz, castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Então, assim como Isaías, Jeremias também predisse a destruição de Babilônia. Deus permitiu que Babilônia punisse Judá. É verdade. Mas Babilônia não deveria cometer tamanha crueldade contra o povo de Deus, porque Judá continuava a ser o povo especial do Senhor e seria perdoado pelo Senhor. Veja, Babilônia oprimiu o povo de Judá, Babilônia não deixou o povo de Judá sair ou voltar para sua terra natal por 70 anos. Alguns acham que Deus, quando profetizou que o povo de Deus, ou o seu povo, né, o povo de Judá, iria para cativeiro durante 70 anos, alguns acham que Deus havia determinado isso. Mas Deus não determinou os 70 anos. Deus apenas viu o que haveria de acontecer. Que o povo, se fosse infiel, se andasse longe dos caminhos do Senhor, seria preso por Babilônia, porque perderiam a proteção. E Deus viu que Babilônia os seguraria preso lá por 70 anos. Então, através de Jeremias, esta profecia foi proferida não como que Deus estava ocasionando esse cativeiro. Deus viu o que aconteceria com um povo que decidiu ser infiel. Então, Babilônia, por exemplo, aí nos versos 59 a 64, encerra a profecia contra a Babilônia, né? Babilônia fez grandes atrocidades, entrou no templo, saqueou o templo, né? E ali se encerra, então, a profecia contra a Babilônia. No 4º ano do rei Zedequias, Jeremias confiou o livro, o rolo dessa profecia, que é contra a Babilônia, ele confiou o livro ao sumo sacerdote, o sumo sacerdote Seraías, e pediu que ele lesse em voz alta quando todos estivessem na Babilônia, que amarrasse nele uma pedra e que jogasse no rio Eufrates. Isso significava que Babilônia fundaria para não mais se erguer. Agora, sabe que mesmo para a Babilônia, a destruição da cidade foi adiada, pois o aviso era condicional. Da mesma forma, Deus é clemente, Deus é misericordioso para conosco e com todos. Deus espera nosso arrependimento porque Ele quer salvar-nos da nossa condição pecaminosa. Que Deus maravilhoso a gente tem, hein? Deus sempre cuida de nós. Deus cuida dos seus filhos. Deus nos dirige, Deus nos protege, Deus nos conduz na estrada que nos leva ao céu. A reflexão para esse capítulo é que Deus está sempre desejoso de nos conceder as suas bênçãos. Existe algo em nós que impeça a Deus de agir assim? Sim, porque somos nós que tomamos a decisão. Deus é amor, Ele nos ama e nos amará até o fim. Ele quer conduzir a nossa vida e Ele quer nos abençoar com o seu poder. Ele quer nos abençoar com a sua graça. Ele quer nos abençoar com o seu perdão, com a sua misericórdia.
Mas o que poderemos fazer nós? O que poderemos fazer nós? Tomar uma decisão. E qual é a decisão? A decisão de seguir o Senhor. A decisão de andar em seus caminhos. A decisão de ser fiel. A decisão de andarmos nos caminhos que o Senhor espera que andemos. E aí nós vamos desfrutar, provar das maiores bênçãos do Senhor. Eu quero fechar então nossa reflexão com o capítulo 51 de Jeremias. Ele é um capítulo muito grande, né? Mas eu quero fechar com o versículo 63 e 64, que diz o seguinte: quando acabares de ler o livro, atá-lo-ás a uma pedra e o lançarás no meio do Eufrates. E dirás: assim será fundada a Babilônia, e não será levantada, por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela, e os seus moradores sucumbirão. Até aqui as palavras de Jeremias. Duas coisas. Primeiro, nós já vimos que Deus usou ilustrações para mostrar o que ele haveria de fazer. Deus estava querendo dar um chacoalhão no povo, dizendo assim: olha, se você ainda há chance, arrependam-se dos seus pecados, mudem a sua atitude. E em segundo lugar, o texto termina dizendo: até aqui as palavras de Jeremias. Amanhã nós vamos ver por quê, no capítulo 52. Mas o interessante é que Jeremias se colocou nas mãos de Deus, Jeremias se colocou à disposição para ser um vaso usado por Deus para levar esperança e mensagem de salvação às pessoas que precisavam. Vamos orar para que nós possamos ser um instrumento nas mãos de Deus também? Oremos então. Querido Pai, muito obrigado pela oportunidade de te amar e de te servir, de te buscar e de te adorar. Eu quero pedir as tuas bênçãos, quero pedir a tua graça, o teu amor e a tua misericórdia. Cuida da gente e guia-nos em teus caminhos, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Lembre-se, seja reavivado, mas pela palavra de Deus. Grande abraço, meu amigo. Até mais.